Boa tarde, colegas, professor Ricardo. Meu nome é Peter, vou apresentar o trabalho de literatura e ensino, plano de trabalho com literatura em sala de aula. O livro que eu escolhi foi Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Itamar é baiano, nascido em Salvador, em 1979, geógrafo de formação e doutor em estudos africanos pela Federal da Bahia. O enredo. Bom, antes de falar do enredo, eu quero falar dos prêmios que ele ganhou com esse livro, né? Ele ganhou primeiramente o prêmio Leia, também em 2018, e mais tarde o prêmio Oceanos e Jabuti. O livro teve um sucesso maior inicial em Portugal, para efeitos de comparação, enquanto aqui no Brasil tinha-se uma tiragem de 3.000 exemplares, lá já estava em 8.000. Considerando que Portugal é um país bem menor que o Brasil, né? Para a gente mais ou menos medir como realmente foi desproporcional esse sucesso que ele causou lá, né? Que ele teve lá. O enredo se passa na Bahia, nas proximidades da Chapada Diamantina, e as personagens centrais são as irmãs Belonísia e Bibiana, filhas de Salustiana e Zeca Chapéu Grande. São duas irmãs, crianças, assim que se inicia o livro, e um evento traumático virá por uni-las, por tornar elas quase como gêmeas siamesas, porque virão a dividir um único órgão. Os pais delas são agricultores, né? Eles vivem de plantar em uma fazenda de morada. Fazendas de morada eram fazendas, ainda existe, né? No Brasil a gente sabe que existe. São fazendas onde as pessoas vão para plantar na terra em troca de moradia, e elas cultivam uma pequena horta, e dessa pequena horta, 1/3 vai para os patrões, pelo menos no caso do livro, né? E também elas praticamente são impedidas de comprar em outros lugares as mercadorias de que necessitam, e tem que comprar nos armazéns da fazenda, onde os preços são altíssimos, né? E também não se tem um controle muito certo com uma caderneta, essas coisas, eles não recebem pagamento. Então, mais ou menos nessa situação que a família se encontrava, né? No enredo do livro. Eles são negros, são descendentes dos negros que foram para essa região para trabalhar nas minerações. Essa região que primeiramente foi habitada por indígenas, e mais tarde vieram os colonizadores. A região foi dividida em sesmarias, né? Que era quando a coroa de Portugal dividia as terras em grandes latifúndios para os fidalgos portugueses. E quando descobriu-se que havia diamantes e outras joias preciosas, eles trouxeram os negros para trabalhar na mineração. E com o declínio da mineração, os negros libertos, aí nesse caso já depois do fim da escravidão, né? Os negros se juntaram para morar em comunidades, às vezes iam pedir empregos em fazendas, em troca de moradia, como já foi falado. Os pais das meninas, o pai delas é o Zeca Chapéu Grande. Ele tem um dom espiritual, ele é como um líder religioso da cultura do jaré. Jaré são manifestações religiosas, não dá para chamar de uma religião, porque funciona como um sincretismo religioso que une várias religiões, né? Entre elas o candomblé, a umbanda, o catolicismo e também as entidades indígenas.
Então, o pai delas acaba por ser um líder religioso, uma pessoa pacífica. Ele era um pacificador na fazenda. Acabava, mesmo que involuntariamente, por servir, né, aos interesses dos patrões, porque ninguém tinha coragem, ninguém gostaria de contrariar o Zeca Chapéu Grande. Então as meninas têm um evento traumático. Uma delas acaba se fechando bastante, vive quase como uma clausura interna. Ela tem um contato, que no caso é a Belonísia, né? Ela tem um contato fortíssimo com a terra. Ela também tem alguns dons do pai. O pai era um excelente agricultor, ouvia a terra, conseguia interpretar a natureza. E ela tem muito isso do pai dela. O romance se passa na fazenda Agulha Negra, que é nessa região aí da Chapada Diamantina. Como já foi falado, a história da Chapada, da colonização da Chapada, né, se deu com os negros e as pessoas que foram trabalhar nas minerações. O romance aborda também os conflitos agrários, a posse de terras, as mortes, a exploração dos trabalhadores. As casas que os moradores faziam nessas fazendas tinham que ser de barro, com telhados bastante precários, porque tinha que ser fácil de desmanchar, para que não, os herdeiros, né, os filhos dos trabalhadores não se sentissem herdeiros, na verdade, né? Não se sentissem no direito da posse da casa. Alguns outros temas que o romance perspassa, né? É a chegada da televisão, que a gente sabe, aí é uma das datações do livro, né, que mais ou menos nos anos 50. Lembra um pouco também o filme Bye Bye Brasil, né, porque a chegada da televisão acaba, também da tecnologia, né, acaba meio que por dispersar a cultura local, a fazer com que eles se desmobilizem, que deixem de cultuar as celebrações que vinham cultuando, né, um certo apagamento, né, da cultura local. Outros temas que o livro aborda é a resistência feminina, a força das mulheres, né, que são como que de fato o núcleo, né, das famílias, são elas que acabam por segurar as pontas. Aborda também a violência contra a mulher, a solidão das mulheres, aborda o trabalho escravo, né, no caso análogo à escravidão. Aborda também a mineração, a grilagem de terras, o meio ambiente, né, a derrubada das matas. E, por final, é uma história de resistência mesmo, né? O livro narra a resistência dos negros. No final, eles conseguem ficar com a terra, né? Depois de várias mortes, vários conflitos, várias gerações também, eles conseguem ficar com a terra, né? Então, o livro é também uma mensagem de esperança. Indo agora para as atividades com os alunos, a proposta de atividade para leitura, exemplos de narrativas, personagens, exemplos de descrições de espaço, temática. Antes de trabalhar com o livro, na condição de professor, gostaria de passar para os alunos alguns exemplos, né, de narrativas, das construções dos personagens, a como identificar os personagens, os exemplos de descrições do espaço, para que eles saibam reconhecer, a temática, o tempo da narrativa, através de marcadores, né? Um desses casos, um desses marcadores aí é justamente da televisão, né? Dos fatos.
fazer esse trabalho com os alunos serviria mais ou menos como um ensaio, assim, sabe? Na verdade, quase que um treinamento. Não gosto de falar treinamento, acho que também não é a palavra certa. Mas, assim, ofereceria ferramentas para que eles pudessem analisar o texto com mais cuidado, assim, reparando mesmo nos personagens, no tempo, no discurso que está sendo. Qual é a modalidade do discurso que o autor está empregando, quem é o narrador, tentar identificar quem é o narrador, esse tipo de ferramenta, né? Porque às vezes os alunos acabam passando meio que automaticamente, sem perceber ou sem refletir sobre isso. Também será solicitado aos alunos que anotem e pesquisem as palavras que não conhecem. Isso é uma coisa básica, né? Que eu acho que quem tem uma autonomia maior já faz, né? Ou pelo menos deveria fazer, anotar as palavras que não conhecem, as passagens mais bonitas. Sabemos que na literatura, tanto brasileira quanto universal, existem grandes frasistas, né, grandes autores, grandes trechos também. Né? A gente viu numa aula a passagem em que Baleia morre, né, do Graciliano Ramos, de Vidas Secas. Outros exemplos também de grandes frasistas, né, Machado de Assis, no livro Metamorfose, do Kafka, que já tem um começo arrasador, né? O Grande Gatsby também, do Fitzgerald, e por aí vai, né? Que os alunos aprendam a reconhecer essas frases, a ter uma sensibilidade maior, né? Para o trabalho do autor, para esse trabalho estético, que não é uma linguagem automática, né? Uma linguagem muito bem trabalhada, e que geralmente não é todo o livro que é assim, a gente sabe, são algumas passagens, né? E é justamente isso que dá faz isso destoar, né? Então, os alunos terão também que anotar as passagens que mais gostaram, justificar por que, né, gostaram, que eles possam refletir por que chamou tanta atenção, quais sentimentos causaram, quais emoções, né? E não é para entregar essas atividades, não seriam para entregar, mas seria para que eles anotassem para trazer numa roda de conversa. Para os alunos entregarem, seria solicitado essas informações, né? Quem é ou são os narradores no livro? Em Torturado são pelo menos 3 narradores, né? São 3 partes, o livro é dividido em 3 partes e são 3 narradores. Em que lugar se passa o enredo do livro? Em que época? Como é possível inferir isso no texto, né? Descrever as características psicológicas da Belonísia e de Bibiana. Em algumas coisas elas se confundem e muito, né? O, o Itamar Vieira Júnior utiliza de alguns recursos que vêm por enganar os leitores, mesmo os mais experientes, mas ainda assim é possível fazer uma distinção entre as duas. Um evento marcou a vida das 2 irmãs ainda na infância. Qual das duas foi a mais prejudicada? E aí eles vão ter a resposta, os leitores mais atentos, né, vão ter a resposta só depois de já se confundirem um bocado. O livro é como um labirinto, às vezes. Lógico que a intenção do autor era essa, né? E é uma surpresa, assim, quando a pessoa percebe que foi enganada. A outra pergunta é qual foi o motivo para o título do livro ser Torturado? Escreva um capítulo, esse é facultativo, não seria obrigatório, para ser incluído no livro, de modo que o livro continue a se manter harmônico em seu conjunto, no mínimo 12 linhas, indique o intervalo de páginas em que este capítulo será incluído. Exemplo, as páginas 33 e 34. Entre as páginas 33 e 34, para entregar ao final da leitura do livro.
Eu até pensei em fazer essa atividade para todos os alunos, mas acho que alguns podiam se sentir meio que obrigados. Eu acho que isso poderia causar uma certa rejeição a trabalhar literatura em sala de aula. Queria que fosse uma coisa espontânea. Outra sugestão também é o professor entrar na brincadeira, também fazer um capítulo, escrever um capítulo, e aí, ao final da leitura de todo o livro, que os alunos que quisessem ler, né, durante a turma, pudessem ler, o professor também pode ler. Seria um dividir, né, essas experiências literárias mesmo, né, no fazer literário. Durante a leitura, faríamos a leitura da primeira parte do livro, 87 páginas, em 3 semanas. Essa primeira parte do livro é uma sombra, assim, um alumbramento, porque a linguagem é muito bem trabalhada, o narrador, o autor é engenhoso, acaba por confundir os leitores. Existe uma identificação profunda com as duas personagens principais. Então, e é onde, de fato, a pessoa se encanta pelo livro e continua a ler até o final, né? Então, essa primeira parte seria um pouquinho mais demorada, porque exige uma compreensão maior também, acho que é um tempo maior para fluir legal o texto, né? Na segunda aula, após a entrega do livro aos alunos, leremos e discutiremos o primeiro capítulo em sala de aula. Será um modo de instigar os alunos que ainda não começaram a leitura. Esse primeiro capítulo é bastante angustiante. Então, eu gostaria de saber qual seria a opinião dos alunos nesse primeiro capítulo, quais foram os sentimentos suscitados pela leitura. Nas duas últimas aulas da terceira semana, os alunos serão convidados a compartilhar suas opiniões sobre a primeira parte, suas impressões e experiências de leitura, as passagens que mais gostaram, a discutir as temáticas apresentadas. Para o segundo e terceiro capítulo, serão previstos mais 20 dias. Na pós-leitura, faremos mais uma roda de conversa para falar sobre o livro e compartilhar as experiências de leitura. Se necessário, será disponibilizada mais uma aula para essa atividade. O professor devolverá os capítulos dos livros escritos pelos alunos após a leitura feita pelo professor. Então, o professor poderia dar um feedback, né, para os alunos um retorno, né, para os alunos que entregaram os textos literários, talvez até incentivar alguns deles a fazer a leitura perante os colegas. Os alunos poderão ler seus capítulos para os colegas da classe. A justificativa, né, para a escolha desse livro para trabalhar no último ano do ensino médio. A justificativa para a escolha do livro é a capacidade que ele tem, através de uma narrativa engenhosa, de levar o leitor a ficar íntimo de Belonísia, viver o seu mutismo, seus medos, sua revolta e amor pela terra. É um livro que traz conhecimento de mundo, de vivências, de sensibilidade e humanidade. Poderia ser trabalhado também uma abordagem interdisciplinar, né? Mas não foi essa a minha escolha, que envolve história e geografia, mas não foi essa a minha escolha. Como defendia Cândido, em 1988, em sua defesa pela literatura. Entendo aqui por humanização o processo que confirma no homem aqueles traços que reputamos essenciais, como o exercício da reflexão, a aquisição do saber, a boa disposição para com o próximo, o afinamento das emoções, a capacidade de penetrar nos problemas da vida, o senso de beleza, a percepção da complexidade do mundo e dos seres, o cultivo do humor,
A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade e o semelhante. Outro motivo também para escolher esse livro, ele é um livro um pouco mais difícil de trabalhar, mas trabalharia com ele no ensino médio pensando não no vestibular ou no Enem, lógico que ajudaria também, mas pensando em oferecer ferramentas aos alunos para que eles pudessem ter uma proficiência melhor em literatura no decorrer da vida, na vida adulta, na vida fora da escola, fora da universidade, que pudessem ter uma sensibilidade maior, né, para as frases, os parágrafos, sabendo analisar, apreciar a beleza, né, do trabalho com a linguagem e que pudessem levar isso adiante, né, cultivar um amor pela literatura, que pudessem também, através da literatura, ter experiências de vida, um conhecimento de mundo, enfim, né, que de fato a literatura não ficasse na vida deles apenas na escola, né, mas para muito além, né, dos muros da escola. E é isso a apresentação.